Fala galera, boa noite. Hoje, 30 de novembro de 2021, está no ar mais uma live Sechá. O Denis já foi rápido, ele já está na live, tá? Já vou só aceitá-lo aqui. Denis, se você puder mandar a solicitação para mim, eu já te aceito aqui. Nos próprios comentários aí tem a opção solicitar a sua entrada. Boa noite, boa noite. Hoje aqui o convidado nosso é especial, um jornalista de mão cheia, Denis Russo. Tô tentando aqui colocá-lo já na live. Deixa eu ver aqui. Fiz o convite, Denis. Se você puder aceitar. Oi, Baiana. Tudo bem? O pessoal aí tá entrando. Hoje, pessoal, eu gostaria de reforçar a importância desse convidado de hoje aí para a comunicação canábica, para o meio canábico. Ele é um cara assim que entende demais do que a gente vai conversar aqui sobre o nosso bate-papo hoje. Eu tô vendo aqui que ele já tá. Você tá com algum problema, Denis, para entrar? Eu já mandei para ele a solicitação, tô aguardando. Apareceu para mim aqui que ele não está conseguindo participar. Se você quiser mandar para mim, Denis, a solicitação, eu te aceito aqui, tá? Para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tô vendo aqui. Não sei como enviar a solicitação. É o seguinte, eu vou te mandar a solicitação, você só aceita, tá? Te convidei. Se você aparecer a opção para você aí, você só aceita a minha solicitação. Do ladinho da caixa de comentários, a Jaque lembrou bem. A Jaque também é nossa jornalista lá do Sechá. Um beijo, Jaque. Se você clicar aí do lado dos comentários, Denis, onde tem os comentários, você vai ver que tem uma câmerazinha com mais, ou talvez algo para você solicitar sua entrada. Deixa eu ver aqui. Convidei de novo, Denis. Vê aí se apareceu algo. Rebeca, se você puder pegar meu celular para mim, te agradeço, tá, meu bem? Para mim ver o que está acontecendo. O que está aparecendo para mim é que o Denis aqui não está conseguindo entrar na nossa live. Você... deixa eu ver aqui. Obrigado. Não tá aparecendo a opção quando tenta compartilhar qualquer coisa. 3 pontinhos, alguma coisa assim. Não tem a opção de entrar na live. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Pelo que eu entendi, não tá... e entrou. Opa! Agora sim. Agora Tudo bem? foi. Boa Como vai, noite, meu João? querido. Tudo bem? Por algum motivo no meu desktop não estava funcionando, mas eu entrei aqui pelo celular. Agora foi. Perfeito, meu querido. Você tá me escutando bem? Agora eu virei de lado? Virou. Tá na horizontal.
Cabeça para baixo. Agora sim. Eu, eu queria colocar o fone de ouvido, mas o plug é embaixo do celular. Deixa eu colocar esse sem fio. Tá ok. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Ah, perfeitamente. talvez a gente possa conversar assim, então, se tiver muito ruído, eu Não, melhoro. acho que tá, para mim pelo menos aqui tá bom. Se o público, se a nossa audiência falar qualquer coisa aqui, Dona Leda, Pierro, mãe do Dr. Pedro, meu amigo Brunão, de Ouro Preto, grande abraço. Meu querido, primeiramente, eu queria te agradecer pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Ainda mais hoje que eu fiquei sabendo que é aniversário da sua esposa. Como é que ela chama, Denis? Joana, Joana, meus parabéns. Em meu nome, em nome da equipe do Sechá. A gente vai te devolver o Denis já já. É rapidinho, um bate-papo de 1 horinha. Às 8 horas ele tá entregue de volta. Tá bom? já organizei tudo, o jantar vai ser entregue às 8, então vai encaixar direitinho. Maravilha, meu querido. Manda os parabéns para ela. Mando sim. Seguindo aqui, eu vou utilizar da minha colinha aqui para me poder falar sobre essa pessoa que eu tenho uma admiração, ele não sabe disso, mas eu já acompanho a carreira dele tem um tempinho. E assim, o Denis é um... Você é natural de onde, Denis? Eu sou paulista, sou de São Paulo. Paulista. Então, Denis Paulista, 48 anos. O Denis é pai da Aurora, do Francisco, marido da Joana, que eu acabei de falar aqui dela. Os parabéns de novo. O Denis é formado em jornalismo pela USP. É isso, Denis? É isso sim. Autor do livro Fim da Guerra, sobre política de drogas ao redor do mundo. Inclusive, indico esse livro, já li esse livro é sensacional. Ele é autor também de Piratas do Fim do Mundo, que relata sua jornada à Antártica com alguns ativistas. Ele foi produtor do Longa Ilegal. Inclusive, tive com o Tarso semana passada aqui na live também. Batemos um papo assim, bem legal. Depois o pessoal que não assistiu essa live pode acompanhar aqui pelo Sechá ou pelo YouTube. O Denis também atuou como diretor de redação de publicações da revista Super Interessante Vida Simples. Entre 2007 e 2008, foi John S. Knight Fellow na Universidade de Stanford. Também colunista da revista Época. E atualmente, Denis é editor-chefe do programa Greg News. E está aqui hoje para falarmos um pouco sobre a história evolutiva da cannabis e como ela vem deixando de ser um estigma e se tornando útil para diversos usos. É isso aí mesmo, Denis? Eu falei corretamente? Está tudo certo, as informações? Tudo certíssimo. Explica um É pouco para isso mim, mesmo. o que é ser um John S. Knight Fellow? O pessoal aí que não É um sabe. programa, é um programa de Stanford para jornalistas em meio de carreira. E daí é uma bolsa, eu passei um ano pesquisando lá e é uma espécie de sabático para uma classe profissional que geralmente não tem muito tempo para estudar. E daí a universidade me bancou por um ano para eu estar lá pesquisando. E a melhor regra lá é que eu era proibido de trabalhar. Eu não podia colaborar com redação nenhuma. Eu tinha que focar na minha vida acadêmica lá. Foi uma boa mudança de tom. Que legal, legal. E é só 20 no mundo dos jornalistas são escolhidos para essa bolsa, né, Denis? Tem um processo seletivo, né? São 12 americanos e daí eles encontram 8 pessoas ao redor do mundo. Eu dei essa sorte. Legal, bem legal. Então, bacana, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu gostaria que você explorasse um pouco, dentro desse conhecimento de 2 décadas estudando a cannabis, que eu sei que você tem. Eu queria saber um pouco mais, queria que você contasse um pouco mais da história da cannabis. Quando ela surgiu, onde ela surgiu, qual o seu primeiro uso, e como nos últimos tempos, pelo menos no Brasil, sua diversidade farmacológica vem ganhando notoriedade. Ou seja, quero que explique um pouco da coevolução entre humanos e cannabis. Maravilha. É, Bom, a gente não sabe precisamente onde e como ela surgiu, né? Tem uma pesquisa bem recente desse ano, aliás, saiu uma reportagem no New York Times sobre isso,
atualmente a tese que está sendo mais aceita é a tese de que ela vem do Extremo Oriente, do Japão. Mas é difícil até traçar essa história evolutiva, porque a história dessa planta bem peculiar, ela se entrelaçou de um jeito tão íntimo com a nossa própria história, com a história dos humanos, que a verdade é que a semente, já há milênios atrás, ela viajou para boa parte dos lugares. Denis parece que deu uma travada, mas logo ele deve estar de volta, pessoal. Acho que ele caiu. Caiu não, ele despencou aqui. Vamos ver se ele retorna. Enquanto isso, pessoal, eu estava dando uma olhadinha aqui no site do Sechá. Quem ainda não conferiu lá, dá uma olhadinha, que a gente está cheio de novidades. Thiago Zamponi entrou na live, um abraço. Colunista nosso aí, diretamente do Canadá. Deixa eu aceitar ele aqui de novo. Acho que o Denis deve estar com algum probleminha lá, mas já vamos aqui aceitá-lo. Eu aconselho, Denis, se você estiver tendo dificuldades, sair e entrar de novo na live e me solicitar mais uma vez a entrada aqui que eu te aceito. Eu recebi a solicitação, eu já aceitei, mas eu não estou conseguindo te colocar no ar. E como eu estava comentando, aqui o Sechá hoje saiu uma publicação aqui, ó. Piauí. A Comissão de Constituição e Justiça arquiva o projeto para a liberação do uso medicamentoso à base de cannabis. Lá no Piauí, hein, pessoal? Vamos se atentar aí no Piauí, aí, os legisladores. Vamos dar mais vistas aí a esses casos das cannabis medicinais, porque é importante, é um tema importante. Ele ajuda muitas pessoas, traz saúde, qualidade de vida para quem precisa. Renata, minha prima Belentana entrou. Um beijo, uma querida. Eita, já vi que hoje é daqueles vídeos. Você despencou, meu amigo, mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Comentando sobre um pouco da história da cannabis, como ela surgiu, de onde ela veio. Vocês estão me ouvindo agora? Eu te escuto, perfeito. E eu não sei exatamente até onde vocês me ouviram, eu fiquei falando sozinho aqui com a imagem travada. Mas eu dizia que é um mistério um pouco, né, essa origem, né? E em parte é um mistério porque há muitos milênios atrás, essa espécie vegetal, a história evolutiva dela se entrelaçou na nossa história. Ela é uma espécie que se especializou em atender às mais diversas necessidades desse primata que estava se expandindo pelo mundo a partir da África, né? Então, é entendido que essas duas espécies se encontraram provavelmente na Ásia Central, há muitos milênios. Tem registros arqueológicos de vários milênios de diversos usos da cannabis, usos rituais, usos medicinais, em todas as farmacopeias realmente antigas da Eurásia, a cannabis figura, né? Tem registro do uso das fibras, muito antigo e em especial, bom, em boa parte do mundo, boa parte da indústria humana surge com base nas fibras da cannabis. É uma planta que foi se entrelaçando na história evolutiva humana, né? E foi sendo um pouco moldada pela humanidade. E eu tenho a sensação de que a humanidade foi também sendo um pouco moldada por ela, porque com a evolução é assim, né? Não é simplesmente uma seleção, não é só a humanidade que toma decisões nesse processo. A planta vai se adaptando para
para agradar essa espécie, né? É interessante, né? Porque é uma planta que nasce em clareiras que são abertas. Então, como a humanidade é uma espécie desmatadora, né? A gente tem o hábito de se instalar abrindo clareiras na mata. A cannabis, desde muito tempo atrás, provavelmente ela ocupava as bordas das nossas habitações, né? E são muitos usos para ela, né? São os usos industriais muito fundadores, usos medicinais, alimentares, rituais. E provavelmente um monte de coisa que está na fronteira entre essas coisas, porque essas fronteiras não são muito claras. E é curioso que essa relação, ela é uma relação muito antiga, é uma relação de muitos milênios, é, e ela tem uma mudança enorme no último século e pouco. Esse paradigma vigente, que é o paradigma da proibição e da proibição de quase todos esses usos em algum lugar da Terra, né? É uma novidade na história entre essas duas espécies. Não é dizer que as duas espécies se afastaram nesse último século. Longe disso. Na verdade, esse paradigma proibicionista não tirou a cannabis da nossa vida. Provavelmente ela ficou mais presente ainda, porque a proibição aumentou a lucratividade, né? O premium que os mercados ilegais pagam tornou ele ainda mais atraente. Provavelmente tem mais plantas de cannabis crescendo por ser humano do que jamais em outra época da história. Hoje em dia tem cannabis crescendo em provavelmente quase qualquer cidade do mundo, inclusive em climas onde seria impossível cannabis crescer, né? No Canadá tem um monte de cannabis crescendo. Eu fui visitar uma plantação industrial recentemente, um pouquinho antes da pandemia, porque é uma planta que foi se tornando tão valiosa pelo regime legal que a gente escolheu para ela, que vale a pena você fazer um sol artificial dentro do seu armário para crescer, mesmo sem nenhuma energia do sol, mesmo no círculo polar, as pessoas fazem cannabis crescer. Então é uma planta muito íntima da humanidade. Verdade, é multifacetária, né? A cannabis, ela, digamos que ela serve para bastante coisas aí. Eu vi uma fala do Siddhartha Ribeiro, hoje, inclusive, ele falando que a cannabis está para a medicina do século XXI, assim como os antibióticos estavam para a medicina no século XX. Você acredita nisso, Denis? O que você pensa? Eu acho que prever o futuro é sempre arriscado, então eu não sei, mas eu ouço com muita atenção tudo que o Siddhartha fala e eu tenho a sensação de que ele está certo. Eu acho que, não sei se é só a cannabis, mas eu acho que tem uma nova medicina com um paradigma muito diferente do paradigma industrial, que foi muito dominante nos últimos séculos. E cannabis hoje é muito claramente o ingrediente mais importante dessa nova medicina, mas tem uma onda chegando atrás dela, que é a onda dos psicodélicos, que também acho que são muito fundamentais para essa nova medicina. E eu acho que muda um pouco a lógica de como a gente vê doença e como a gente vê saúde. Se eu puder dar um exemplo de por que eu acho isso. Hoje em dia, na lógica da farmacologia industrial, a gente, para decidir se uma coisa é remédio ou não, a gente compara com um negócio chamado efeito placebo. E efeito placebo é a capacidade do nosso próprio corpo de se curar. Nosso corpo se cura sozinho. Às vezes a gente não precisa de remédio nenhum para se curar. Então, para você saber se um remédio é útil ou não, você compara com essa cura que aconteceria naturalmente. Se tomando o remédio melhora os índices de cura, porque o remédio é bom. Se piora, porque o remédio é ruim. Uma coisa curiosa que parece ser verdade em relação a cannabis. Cannabis parece ter ligação com a modulação de uma série de sistemas que eram completamente desconhecidos até muito recentemente no sistema endocannabinoide, que está envolvido com vários dos processos de cura natural que estão envolvidos no tal efeito placebo. Então é até difícil você comparar cannabis com efeito placebo, porque cannabis parece ser um instrumento que faz o seu efeito placebo funcionar. Um remédio que não te cura, um remédio que liga os sistemas anti-inflamatórios,
anti-infecciosos, antibióticos, os sistemas moduladores, os sistemas homeostáticos de equilíbrio do nosso corpo. Cannabis faz isso. O que faz com que ela seja uma coisa que a medicina industrial, a farmacologia industrial achava que era impossível, achava que era crendice, que é um remédio que serve mais ou menos para tudo. Porque é um remédio que não é que ele cura tudo, mas ele prepara seu corpo, e o seu corpo sim tem a capacidade de curar quase tudo. Então eu acho que é nesse sentido que cannabis. Acho que o Denis deu uma travada de novo. Não sei se é a internet dele, se é a minha. Mas o papo tá bem legal, pessoal. Vamos só esperar o Denis se recuperar. Aí ele caiu de novo, mas já ele volta. Já aconteceu, ele voltou. E o papo tá bem legal. O Denis é um cara que tem um conhecimento bem legal. Já tá me solicitando aqui. Não vamos perdê-lo. Acho que foi, voltou. Não tá fácil, né, gente? Não tá. Poxa. O pessoal tá falando aqui nos comentários que a explicação tá excelente, Denis. Tá bem legal. Você tava falando sobre o efeito placebo, sobre... Onde você acha que deu essa mudança de conceito? Onde foi que virou essa chave? Foi com o Mechúllan, talvez? Década de 60, que a gente começou a prestar mais atenção nos componentes da cannabis? É curioso essa resposta, né? Porque quando a gente fala de cannabis ser uma novidade, é uma ironia enorme isso, né? Porque ela é uma novidade milenar, né? Em grande medida, muito disso que a gente está falando está em farmacopeias, em tratados medicinais de milhares de anos atrás. Mechúllan, inclusive, era um especialista que tinha o hábito de pesquisar conhecimentos tradicionais. Em parte, é daí que ele tirou a ideia de estudar especificamente a cannabis, né? Ele tinha algum conhecimento desse uso mais ancestral, mais antigo. Agora, eu acho que tem uma questão que é meio de paradigma mesmo. Eu acho que não é por acaso que nesse último século, que foi o século da era industrial, o século que a indústria petroquímica tornou-se imensamente poderosa, não acho que seja coincidência que justo nesse século plantas medicinais poderosas caíram em desuso. Elas estavam fora de moda. Tinha uma coisa que vai além do trabalho de um cientista específico. Não tinha clima para esse tipo de abordagem, né? E a gente passou a acreditar com muita firmeza ao longo desse século num paradigma diferente, que é esse paradigma de que você precisa encontrar uma molécula específica para atingir um receptor específico, você isola as moléculas e você sintetiza as moléculas, que significa você pegar moléculas do petróleo e reconstruir a molécula natural em laboratório. Não dá para fazer isso com a cannabis, não dá para fazer isso com uma planta que tem talvez mais de 1000 substâncias diferentes, se você contar todos os canabinoides, os terpenos, os flavonoides, com alguma ação medicinal, em especial quando eles agem todos juntos, né? Não tem como a indústria fazer isso. Então eu acho que... E assim, quando se fala isso, as pessoas podem ter a sensação que eu estou falando que teve uma grande conspiração, que, sei lá, o dono da empresa petroquímica sentou junto com o comissário de polícia e com E assim, não é bem assim, é mais sutil que isso. Paradigmas, eles são grandes movimentos, grandes ondas que mudam muito profundamente o jeito das pessoas pensarem. O paradigma proibicionista, eu falo isso, o pessoal fica chateado nesses eventos sobre cannabis, mas o paradigma proibicionista foi sustentado por muita gente bem intencionada, gente que estava preocupada por razões legítimas. E que tinha uma visão do mundo que não combinava com aquela compreensão de mundo. E esse paradigma está mudando. Eu acho que Mechúllan teve um papel bem importante nesse processo, mas é um processo gradual, não é uma pessoa só. É claro que ele que tem que ganhar esse Nobel da Medicina
enquanto ele tá vivo, produtivo, com acho que uns 95 anos. Eu tive recentemente com ele lá em Jerusalém. É fantástico, tem uma fila de peregrinação na porta do laboratório dele. Ele é um ídolo para gerações de pesquisadores. É, mas não é só ele. Inclusive tem um pioneiro que estava trabalhando no Brasil até um pouco antes dele, ou tão cedo quanto ele, Carlinhos. o grande Carlini, que infelizmente perdemos recentemente, mas é uma história que aconteceu em muitas partes do mundo ao mesmo tempo e que é uma grande onda hoje em dia. E hoje em dia não dá para ignorar, porque tem muita pesquisa científica no mundo inteiro. Denis, eu comentei no começo da live que eu li o seu livro, O Fim da Guerra, eu achei fantástico, super indico. Quem não leu, leia esse livro, que ele é muito bom. E eu queria fazer agora uma relaçãozinha. Quando você publicou seu livro há 10 anos atrás, é isso? É 10 anos? 10 anos. Aliás, eu acho que é precisamente 10 anos que o Facebook tem me lembrado aqui de que mandou outro dia o convite que eu mandei 10 anos atrás Que para o legal. lançamento. Então, isso que eu queria te perguntar. Desses 10 anos, lá atrás até agora, quando você escreveu e publicou seu livro, até agora, no seu ponto de vista, o que já mudou? No sentido de legislação, de política de drogas, o que mudou e o que ainda a gente está atrasado nessa mudança, digamos assim? Não só no Brasil, como no mundo. Então eu já vou juntar a resposta à sua pergunta com a da Pepper Beta, que eu estou vendo aqui, que ela pergunta qual que é o título do livro. O livro chama O Fim da Guerra. A maconha é a criação de um novo sistema para lidar com drogas. Foi escrito em 2011. Está esgotado, você encontra a sua versão digital ou na estante virtual. Mas foi uma tentativa de olhar para os sistemas para lidar com drogas, em específico para o jeito que a gente usa, que a gente trata cannabis no mundo, né? E foi um livro lançado 10 anos atrás. Está desatualizado esse livro, né? Ele não fala nada das experiências do Uruguai, de Colorado, de Washington. Nada disso tinha acontecido ainda, do Canadá. E respondendo a sua pergunta, o que mudou e o que não mudou, eu acho que assim, meio que mudou tudo e não mudou nada ao mesmo tempo. Quando você olha para os dois lados, é meio surpreendente, na verdade. O tanto que mudou em alguns aspectos e o tão pouco que mudou, ou na verdade voltou para trás em outros, né? Eu acho assim, em conhecimento científico mudou muito. A gente tá, esse período, esses 10 anos foram um período que foi uma curva exponencial de acúmulo de conhecimento. O que a gente aprendeu sobre os diversos usos dessa planta é impressionante. A gente sabe hoje muito mais do que a gente sabia naquela época, graças em grande medida a institutos de pesquisa em Israel, daí nos Estados Unidos mais recentemente virou um grande tema de pesquisa, na Holanda, na Alemanha. O Brasil tinha tudo para ser um país pioneiro, mas é um país que, e acho que aí tem a ver com o que não mudou. Não mudou institucionalmente o jeito da nossa sociedade tratar dentro da lei essa planta. E no caso do Brasil, isso fica especialmente assustador. Não só no caso do Brasil, tem outros casos, né? O caso das Filipinas, por exemplo, que tem uma política de drogas baseada em executar as pessoas na rua. E abertamente racista, abertamente de controle social, né? E no Brasil é meio assim também. É muito útil a proibição de substâncias como essa para controle social, para justificar, por exemplo, violência policial, para justificar um monte de coisas. E tudo isso continua em pé. Na verdade, a gente, ao longo dessa década, tem um líder político que aparentemente um sujeito meio irrelevante, não é a pessoa mais brilhante do mundo e dificilmente fala alguma coisa racional, e não tem muitos votos também, mas ele é incrivelmente poderoso, é provavelmente a pessoa mais poderosa no Brasil em termos de definição de políticas públicas ligadas a drogas, que é um deputado e ex-ministro chamado Osmar Terra. Osmar Terra trabalhou muito ao longo dessa década para levar as políticas de drogas do Brasil de volta aos anos 70 dos Estados Unidos, né? Teve um aumento massivo do encarceramento e tem uma mudança
imensa no gasto das políticas públicas, que passou basicamente a ser dirigido, dinheiro público sendo transferido para igrejas, e é assim que se lida com os problemas ligados a drogas, né? A gente se afastou de uma perspectiva científica. Osmar Terra é conhecido de todo mundo hoje em dia, porque não é só as políticas de drogas que ele influenciou, ele foi imensamente influente nas políticas do governo atual para lidar com a pandemia, né? E eu acho que isso dá um pouco da amostra de como esse grupo político encara o papel da ciência, né? E é nesse momento que a gente está no Brasil. A gente está, em termos de políticas públicas, pior do que jamais esteve. Agora, não é só a ciência que avançou. A ciência avançou e a atuação da sociedade civil avançou. Então, apesar do Osmar Terra, apesar das leis de drogas, a verdade é que, na prática, melhorou muito aqui no Brasil. Você vê, mal tinha associações de pacientes naquela época. É incrível você pensar, hoje em dia tem várias centenas. E não é que eles estão só discutindo cannabis, eles estão produzindo, eles estão ganhando na justiça o direito de produzir em escala. Qualquer um que acompanha de perto o mercado, tanto o mercado ilegal quanto o mercado legal, percebe que o mercado avançou imensamente no Brasil. Hoje em dia qualquer pessoa tem acesso a um cardápio que não faz inveja a um cardápio da Holanda ou da Califórnia ou do Canadá, aqui mesmo no Brasil, fora da lei. Mas em termos práticos, mudou muito. Agora, tem uma consequência dessa coisa de, por um lado, ter mudado nada e, por outro lado, ter mudado muito, que é a desigualdade do jeito que muda. Porque, assim, para quem é branco e vive nos bairros ricos das cidades brasileiras, ou para quem é médico, ou para quem cria um laboratório farmacêutico para comercializar produtos de cannabis, mudou demais. Surgiu um mercado regulamentado. Agora, para quem está precisando de cannabis numa periferia do Brasil, continua igual. Então, a injustiça do sistema, que já era imensa, só ficou maior ao longo dessa última década. Verdade, concordo plenamente. Parece que a gente está lá em 1830 ainda, que existia a lei do pito apesar do de que pano. em 1830 era melhor, porque você comprava em qualquer mercearia cannabis, tem descrição, você comprava a granel. Era um mercado, inclusive, muito popular, um mercado que atendia gente que não tinha acesso às substâncias produzidas pela indústria, né? Mas já havia Inclusive populações escravizadas. Mas já havia esse preconceito, entendeu? A lei do pito do pango, por exemplo, é a Havia. prova cabal disso. Que o branco que Sem fosse dúvida. pego se utilizando da cannabis, da maconha, ele pagava uma multa e estava liberado. O negro que era pego, 3 dias de cadeia e chibatadas. Isso E é chibatada. uma relação com hoje, E o com os negro dias que era atuais, pego. não mudou praticamente nada, porque ainda os 3P que o doutor Pedro falou agora há pouco aqui. É o preto, pobre e periférico. Esses ainda não têm um acesso ainda a cannabis da maneira que deveria ter. Falando nesse assunto, inclusive, aproveitando a deixa, como jornalista, como comunicador, o que você acha que é preciso para mudar esse cenário? O que a gente tem que fazer para conseguir mudar esse cenário? Hoje no Brasil, apenas 2% dos médicos são prescritores de cannabis, apesar da quantidade de estudos e a quantidade de pesquisa que existe já, apenas 2% são prescritores. Ou isso tudo é prescritor? O que você acha? Eu acho que a mudança está acontecendo, a mudança cultural está acontecendo. Eu acho que um mecanismo muito poderoso que faz isso acontecer é o fato de que em qualquer população tem gente que precisa. E embora seja verdade, sim, que os ricos têm muito mais acesso a cannabis do que os pobres, eu tenho visitado as comunidades mais diversas, eu percebo que
na quebrada, na favela, as pessoas estão sabendo disso também. Porque em qualquer população tem gente que sofre de epilepsias refratárias, tem gente sofrendo de doença neurodegenerativa, de dor crônica, e tem associações surgindo em todos os lugares, né? Tem médicos fazendo trabalho social, viajando periferias, levando esse medicamento. Tem gente na raça, cultivando no quintal, se arriscando. E isso vai mudando a perspectiva. Eu tenho viajado e percebido essa mudança. Eu visitei recentemente um policial militar no interior do Rio de Janeiro que está lá cultivando os pezinhos de cannabis dele para os 2 filhos que têm autismo. Pastor evangélico, na mesma situação. As histórias estão mais próximas das pessoas. O discurso demonizador, acho que tem um paradigma, que é esse paradigma proibicionista, que vigorou muito forte e que era muito, muito poderoso, quase difícil de discutir uma década atrás, e que ele claramente está perdendo protagonismo. As pessoas já não estão acreditando naquilo, até porque era muito difícil de acreditar, porque era muita mentira mesmo. Então acho que essa mudança lenta e gradual, que é a mudança na cultura, ela está acontecendo e ela vai criar condições para mudanças institucionais mais sustentáveis. Agora, eu acho que assim, a gente vive hoje um momento muito terrível, e em termos da relação desse nosso país com a ciência, né? A gente foi varrido por uma onda de negação da ciência e, em grande medida, de negação da vida, de negação do cuidado. E cannabis tem tudo a ver com vida e com cuidado e com ciência. E esse momento é terrível, é horrível, é trágico. Mas talvez ele tenha um efeito colateral positivo. Porque eu acho que vai ficar meio na cara, vai ficar exposto para todo mundo quando o bolsonarismo, quando essa onda fascista no Brasil acabar, e se Deus quiser está quase acabando, que o quanto são obscurantistas essas ideias que sustentam as nossas políticas de drogas. E eu sinto que quando isso terminar, talvez se crie condições para uma coalizão de forças. Eu tenho conversado com gente da bancada ruralista, louco de vontade de explorar essa commodity mais valiosa que qualquer outra. Com gente, né, como eu disse para você, gente dentro da PM, gente dentro da igreja evangélica. Eu acho que tem um potencial para uma coalizão muito ampla de forças, para uma mudança muito profunda, depois desse período trágico em que a gente está ficando tão para trás do resto do mundo. Eu vi uns tempos atrás aí uma live aí com o filho do presidente, algumas pessoas, um deputado, Diego Garcia, eu acho, que deu um soco no deputado Paulo Teixeira no dia da votação da PL. E esse pessoal, parece que eles criam uma cortina de fumaça, né, Denis? Eles falam coisas... Por exemplo, nessa live eles falaram que os ativistas, os pró-cannabis, estão dando bala de droga, de maconha nas portas das escolas. Isso é um absurdo, entendeu? Os caras fogem totalmente assim, do lado científico, do lado medicinal da coisa, do lado industrial, para criar fake news, né, na cabeça das pessoas. E eu acho que é justamente essas fake news que as pessoas acabam acreditando e atrasando um pouco esse processo, né? Mas vejo também que estamos num caminho bom, um caminho correto. Visto há 10, 20 anos atrás, né, que não podia se nem falar de maconha, por exemplo, na mesa de jantar em casa. Falasse de maconha perto de um tio tradicional, de um pai tradicional, você era estereotipado, estigmatizado. E eu vejo que a mudança, ela vem, apesar de caminhar a passos lentos, ela está ocorrendo. Eu queria saber de você quais suas perspectivas para o futuro. Você acha que o Brasil, com uma possível mudança de governo, tem condições de regulamentar, de aprovar a PL 399? Você concorda com a PL 399? Ou tem pontos que você discorda? A PL 399 é uma tentativa de tirar o Brasil de uma pré-história, né? Tem claramente oportunidade econômica, tem um tema incendiário e muito polêmico, e daí tem uma tentativa de fazer um projeto de lei que não fosse polêmico, que escapasse dos temas mais polêmicos.
Os avanços que a PL propõe, eles são necessários, mas eles são muito pequenos. E eles não resolvem, ela não resolve essa imensa injustiça sistêmica que o nosso sistema tem. É, Talvez ela possa agravá-los. A PL melhorou um pouco desde que começou a tramitar. As possibilidades para cultivo por parte de associações e pacientes mudam um pouco a natureza. Foi um projeto que nasceu basicamente para ganho do agronegócio e de corporações, né? Um projeto que era só para CNPJs, e a entrada de organizações do terceiro setor nessa proposta de regulamentação faz diferença. Eu acho que o Brasil tem plenas condições de aprovar, embora aparentemente hoje a gente está num momento de guerra cultural tão profunda. O projeto está tendo, apesar de ser um projeto sem polêmica nenhuma, só tem lá coisas óbvias, né? O uso medicinal, produção de cânhamo sem THC nenhum e, portanto, sem nenhum potencial psicoativo. Produção em condições de segurança quase paranoicas, não tem risco nenhum ali, mas a gente está num momento de tanta loucura. O que eu ouço das análises é que a gente está num momento em que o projeto é tido como conservador demais por quem é mais progressista com esse assunto, mas para quem é mais conservador e está mais alinhado com o fascismo, ele já é avanço demais, porque mexe com uma planta que tem esse valor simbólico, né? Então, aparentemente, a situação não é muito fácil, mas eu acho assim, a situação de qualquer mudança legal, de qualquer mudança profunda no Brasil de hoje é muito difícil, a gente está distraído com outras coisas, né? Eu não sei o que no longo prazo, eu não sei qual que é o melhor cenário. Se é o 399 passar agora, mas acabar servindo como um projeto que atrasa avanços mais necessários, porque alivia a pressão dos casos mais absurdos, né, das crianças que estão sem remédio, ou se é acumular mais água nessa represa para quando o pêndulo voltar com mais força. Agora, vai voltar, não é possível, é tudo muito irracional, a gente está perdendo demais, e o mundo inteiro já percebeu, então é uma coisa muito ridícula. O Brasil levou 30 anos a mais do que qualquer outro país das Américas para abolir a escravidão. Talvez leve 30 anos a mais para abolir também essa outra política que é aparentada da escravidão, porque não deixa de ser uma política de controle social baseada em raça. Vai demorar mais, mas não dá para se manter fora da realidade por muito tempo. Verdade. Concordo com a sua fala. Mais uma questão só desse tema ainda, dessa aspas. Você acha que com a aprovação da PL, a Big Pharma, a Big Indústria, ela vai dominar o mercado? Ela vai monopolizar e talvez essas associações e pacientes que não terão o seu direito garantido de cultivo individual, etc., em primeira instância? Você acha que isso pode acontecer, Denis? Não tenho dúvidas de que pode. Tem espaço para todo mundo, mas a lógica corporativa é a lógica do domínio de mercados e do lobby pesado no Congresso. Então, isso está acontecendo, essa é a grande luta. E isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Tem uma briga por fechar mercados e por ter barreira de acesso a esses mercados. As corporações vão entrar nesse mercado, vão ter mais facilidade do que outros atores para entrar nesse mercado, porque no nosso sistema, hoje em dia, elas têm mais facilidade de fazer qualquer coisa, né? O sistema é montado para atendê-las, mas isso não quer dizer que não tem espaço para brechas. E daí eu acho que é muito essa a grande luta importante hoje em dia. Eu acho, a princípio, minha opinião pessoal, eu não acho que tenha algo intrinsecamente errado em haver corporações atendendo esse mercado para produzir em escala e atender muita gente.
talvez a preços competitivos. Eu acho que faz todo sentido que aconteça isso. Agora, não faz sentido que, enquanto corporações estão lucrando com esse mercado fechado, cidadãos, indivíduos que só têm CPF sejam proibidos de cultivar uma planta em casa. Isso é de um absurdo que no futuro, para explicar isso, a gente vai ter dificuldade. As pessoas vão falar, não, você está brincando, não é possível que fosse assim. E eu acho que a briga passa muito por aí. Não dá para impedir uma planta de crescer. Verdade. Denis, a gente tá já... O papo tá muito legal, cara. Só que a gente tem ainda 15 minutinhos aqui, 14 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você comentou comigo, quando a gente estava conversando antes aí pelo WhatsApp, antes da live, que você tem acompanhado diversos médicos, cientistas, pacientes, diversas pessoas, cultivadores, tanto no Brasil quanto no mundo, porque você está com um projeto novo. Você está fazendo um livro. É isso, Denis? Conta um pouco pra gente. É isso, o meu projeto está super atrasado. A pandemia me carregou e parou o meu projeto, mas eu vou retomar. E eu tenho já um contrato com uma editora que é a Todavia, para fazer um livro sobre essa planta. E daí é um livro menos focado em política. O outro livro foi muito sobre políticas de drogas, né? E mais focado na planta e na relação das pessoas com essa planta. Eu comecei a trabalhar nisso um pouco antes da pandemia, viajei um pouco atrás dessa história, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, e fiquei um pouco mais distante desse trabalho metódico nos últimos 2 anos, no meio da confusão da pandemia. Precisei, outras urgências me carregaram. Eu não sou um especialista nesse assunto, não. É um assunto que eu adoro, mas é um dos muitos assuntos que eu cubro. Outros assuntos se tornaram urgentes demais. Mas eu certamente estou aqui planejando a retomada desse projeto no ano que vem. Pretendo terminar o livro no ano que vem. Temos um título já? Um nome ou não? Temos, mas é muito bom o título. Fico com medo de falar aqui que alguém vai pegar. Sensacional. Previsões para lançamento, o pessoal tá pedindo aqui no nosso chat aqui para você fazer uma segunda edição do Guerra às Drogas, para sair logo esse livro aí também. Mas a verdade é que O Fim da Guerra é um livro que envelheceu. E eu acho que esse novo livro, apesar de ter uma pegada muito diferente, ele é um pouco uma atualização, é uma ampliação daquele debate. Mas eu acho que O Fim da Guerra é um livro. Fico muito feliz com as pessoas terem vontade de ler. Eu tenho uma caixa dele aqui em casa. Quem me escrever, eu tenho alguns exemplares aqui. Vou ter prazer de enviar. Eu vendo baratinho. Mas eu acho que não faria sentido reeditá-lo, a não ser que eu fosse fazer uma atualização. E daí tanta coisa aconteceu nesse mundo nos últimos 10 anos que para atualizar é outro livro. E é isso que eu estou querendo fazer, um outro livro. Boa. Quem quiser também pode encontrar o livro, o e-book, viu? O Fim da Guerra você encontra em e-book, isso é fácil. O meu é e-book, inclusive. Mas. Tô vendo aqui que o Dr. Pierro tá pedindo um, já garanto aqui que o exemplar dele tá garantido. Opa! Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Pode me cobrar, pode me cobrar. Pode me cobrar, faço questão e já troco com ele pela entrevista que eu quero mesmo fazer com ele pro novo livro. Boa. Fonte riquíssima de conhecimento. Dr. Pedro, nosso diretor científico aqui do Seixá, cara, assim, sensacional, conhece muito. Meu amigo, meu irmão, sou primo da esposa dele, é um cara fantástico. Denis, eu queria mais uma vez te agradecer, cara, pela presença. Você é um cara fantástico. Eu acho assim, modéstia à parte, eu sou um grande admirador seu. Eu acho que você se expressa muito bem, você fala muito bem, você passa o recado que você quer passar de maneira simples e objetiva. E tradicionalmente, os últimos 10 minutinhos de live, a gente abre o microfone do Seixá para você se expressar e falar o que você quiser sobre maconha, sobre cannabis, sobre indústria, sobre o que você quiser, Denis.
Ó, eu fico muito feliz com o convite, fico muito feliz com essa conversa e tô vendo aqui quem está aqui nessa sala, uma turma, um monte de gente conhecida e de parceiros de outros carnavais. Uma felicidade estar aqui com vocês. É, eu acho que nesse encerramento, um assunto que eu queria. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma crise gigantesca. Eu acho, é óbvio, né? Não preciso nem falar disso, tá todo mundo sentindo essa crise gigantesca. O que eu acho que as pessoas não têm muita clareza é a natureza dessa crise. Que crise é essa? É, porque eu acho que essas crises todas que a gente está vendo estão todas conectadas. A crise climática, a pandemia, a crise econômica, a crise política, essa crise generalizada que tomou o mundo. E a sensação que eu tenho é que se eu fosse resumir o nome dessa crise num conceito só, eu acho que a gente está vivendo hoje uma crise de cuidado no mundo. A gente não está sabendo cuidar do mundo. A gente não está sabendo cuidar uns dos outros. Os nossos sistemas de cuidado, educação, saúde estão desmoronando. A gente não está sabendo cuidar da comunidade de um jeito mais amplo. Daí é natural que pandemias surjam. A gente não está sabendo cuidar da terra, a gente não está sabendo cuidar do espaço onde a gente vive, do espaço que a gente, do ar, da água, do clima, dos comuns, dessas coisas sem as quais a gente não vive. A gente não está sabendo cuidar uns dos outros. As nossas estruturas de cuidado comunitário, que são chave. E qualquer pessoa que vai estudar antropologia ou história vai entender que não existe sociedade saudável sem sistemas de cuidado que funcionem. A nossa espécie não vive sem cuidado. Experimenta deixar um bebê sozinho se virando na base da meritocracia. Ele não aguenta um dia, ele não sobrevive um dia. A gente vive um grande equívoco no último século, que tem a ver com essa grande crise de cuidado. E hoje a gente está no fundo do poço dessa crise de cuidado. Não é à toa que a gente está à mercê de Covid, de Bolsonaro e de outras doenças terríveis. O único jeito de lidar com isso é uma revolução no sistema de cuidado. Minha sensação é que essa planta tem muito a ver com essa revolução. Eu vi que vocês entrevistaram recentemente o parceiro Emílio Figueiredo, lá do Reforma, lá do Rio de Janeiro. Ele sempre fala, né, que o sonho dele é passar lá naquele caminho para Tijuca, olhar para o morro lá e ver os tetos das casas todos cobertos de verde. Né? Eu vi um sonho parecido quando eu fui para o sertão pernambucano também, tem uma oportunidade gigantesca. O potencial dessa planta é enorme em muitos aspectos, inclusive nos econômicos, mas também é um potencial enorme em termos de cuidado. É uma planta do cuidado. É uma planta do cuidado para um país que precisa desesperadamente do cuidado. A minha utopia é que eu ainda vou viver num mundo em que toda praça pública vai ter um pé de cannabis, e que o acesso a essa planta vai estar no SUS, e não só em caixinhas com comprimidos, mas em arbustos crescendo para usufruto público. Eu acho que a gente chegou muito fundo nessa crise. Eu preferia que não tivesse chegado, mas me parece muito evidente que essa planta tem tudo a ver com a saída dessa crise. Concordo com você, Denis. Denis, vou te liberar, que eu sei que a sua esposa é Joana, né? Joana. A Joana, mais uma vez, parabéns para Joana. Que ela tem um cara sensacional do lado dela. Parabéns para você também. Em meu nome, em nome do Sechá, em nome de toda a nossa equipe, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo bate-papo super interessante, super agregador, de um conhecimento assim, de alto nível. Denis, obrigado, cara, mais uma vez. Vamos manter o contato aí. Quem não leu o livro do Denis, leia. Ele é muito legal. Leia todos os livros dele. Dr. Pedro tá esperando o presente dele, que eu tô sabendo aqui já por WhatsApp, que já chegou aqui para mim, tá bom? Baixe o e-book do Sechá também, que é bem legal. Estamos preparando
um novo e-book, inclusive, para o próximo ano, que está ficando bem legal também. E é isso, Denis. Obrigado. Vamos seguir na nossa luta aí. E tudo de bom para você e sua família inteira, meu querido. Grande abraço, viu? João Renato, tudo de bom para você também. Obrigado, prazer estar aqui com vocês todos. Parabéns pelo trabalho aí no Seixá, vocês estão abrindo caminhos. Obrigado, querido. Você te agradece. Valeu, boa noite. Dá um beijo aí na Joana. Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até.